Olá, bem-vindos a mais um InVídeo, uma produção da Fundação Dom Cabral. O nosso convidado de hoje é o professor Rivadavia Drummond de Alvarenga Neto. Ele é pós-doutor pela Universidade de Toronto, no Canadá. Na Fundação Dom Cabral é professor e pesquisador nos temas de gestão do conhecimento, modelos organizacionais, estratégia, organizações, dentre outros. Bem-vindo, professor. Olá. Professor, para começar, o senhor fala muito em organizações, né? Seus temas de estudo têm muito a ver com isso. Mas e aí, o que é uma organização? Do que se trata isso? Olha, eu acho essa pergunta extremamente estimulante e instigante por três razões. A primeira delas é que essa pergunta é a pergunta que é feita a executivos do mundo inteiro em grandes programas, em grandes escolas como Harvard, Stanford, MIT, Rotman em Toronto e London School of Economics. Executivos experientes, CEOs, para eles é colocada a seguinte pergunta: o que é uma organização? E o resultado é que eles têm muita dificuldade de definir, e até de um ponto de vista mais pragmático, o que é uma organização. Eu acho que a segunda questão importante sobre a discussão de organização é que o nosso mundo se tornou, para o bem ou para o mal, um mundo de organizações. Nós nascemos, crescemos, estudamos, aprendemos, oramos, compramos, somos entretidos e finalmente morremos em organizações. É importante lembrar que escolas, igrejas, o Circo de Soleil, o Olodum, etc., são todos organizações. Em terceiro lugar, é importante discutir organizações porque na nossa caminhada aqui na Fundação Dom Cabral, em eventos, simpósios, seminários, ou atendendo os nossos clientes das organizações, nós somos sempre abordados por presidentes, CEOs de organizações, vice-presidentes de pessoas, diretores de recursos humanos, com o seguinte pedido: olha, eu preciso que o meu colaborador tenha uma visão um pouco mais ampliada, mais sistêmica, mais consolidada de gestão do ponto de vista estratégico. Ele está muito preso na caixinha dele. Ele entende muito de marketing, finanças, mas às vezes é incapaz de manter essa interlocução com a organização. E para terminar, a gente sabe que várias disciplinas se encarregaram de estudar organizações, como por exemplo a economia. A economia discute temas como organizações racionais. Aliás, eu não conheço nenhuma organização racional. Teoria da firma. A psicologia trata organizações na ótica de comportamento de indivíduos e grupos. E outras tantas, como sociologia, antropologia e ciência política. Ok, mas e qual que é o conceito dessas organizações? A gente consegue dar um conceito único, definir isso? Olha, trazendo essa discussão para um ponto de vista mais pragmático e para uma escola de negócios, porque aqui na Fundação a gente é escola, mas também é negócio, é school, mas também é business. Nós apresentamos aos participantes de vários programas da Fundação conceitos que vêm da sociologia das organizações e da teoria das organizações. Mas o que faz mais sentido para eles, quer dizer, aquilo que na opinião deles representa aquilo que eles fazem no dia a dia, e particularmente a definição que eu mais gosto, vem da escola de design, cujo expoente aí talvez seja o professor Henry Mintzberg, da Universidade de McGill, no Canadá. E o Mintzberg diz algo muito interessante: organização, para mim, significa ação coletiva na busca de uma missão. Uma maneira engraçada de dizer que um bando de pessoas se reuniu sob um rótulo identificado para produzir algum produto ou serviço. E para o Mintzberg, uma organização, basicamente, tem alguns componentes. O que são esses componentes? Olha, ela tem que ter uma configuração estratégica. Depois, eu tenho que pensar em partes, componentes e pessoas. Lembrando, a gente tem que tomar cuidado com essa discussão de que organizações são só pessoas. Não, são pessoas também. Um terceiro componente, nós vamos discutir estrutura, que é uma preocupação de gestores. Eu tenho uma operação para montar ou para operacionalizar, com o perdão da redundância, mas como é que eu vou dividir o trabalho e depois coordenar? E por fim, é importante lembrar que organizações têm elementos de contexto. Isso tem a ver com o ambiente, isso tem a ver com relações de poder, e também tem a ver com a idade e tamanho da organização. Ok, então não é qualquer coisa uma organização, né? Você definiu em alguns conceitos, vamos tentar explorar um pouquinho melhor esses conceitos. O primeiro deles que você falou foi configurações estratégicas. O que é isso? Bom, para começar a compreender uma organização, numa perspectiva de design organizacional, de ajudar gestores a pensarem como é que eles podem desenhar e operacionalizar as suas organizações, a configuração estratégica diz respeito à estratégia.
Eu acho que é importante aqui tirar a ideia de que estratégia é unicamente planejamento estratégico, ou que ele se refere a uma única escola de estratégia como a escola de posicionamento, que é muito bem representada aí pelos trabalhos do Michael Porter. É preciso ampliar a ideia de estratégia. Por exemplo, o que eu quero dizer com configuração estratégica? O sujeito que é um pequeno proprietário de um pet shop ou de uma padaria, ele não tem planejamento formal. A estratégia está na cabeça dele, às vezes mal formulada, mal resolvida, e ela vai acontecendo ao longo do caminho. Então é preciso ampliar essa ideia. É importante lembrar que posicionamento e aquele modelo do Porter é uma forma de olhar para a estratégia, há outras formas de se olhar para a estratégia, como a escola do aprendizado, a estratégia como cultura, e que estratégia, muitas vezes até a ausência de estratégia, para muitos autores, é uma estratégia. A estratégia não é só análise, ela não é só deliberada, ela é síntese, ela também acontece ao longo da caminhada. Então, organizações perseguem, às vezes, objetivos estratégicos diferentes. Mas, no fundo, nós temos aí mais ou menos cercados 7, 8 ou 9 configurações. Há organizações que perseguem estratégia para a eficiência operacional, como é o caso, por exemplo, do Operador Nacional do Sistema Elétrico no Brasil. Há organizações cuja estratégia, o foco é inovação, em gerar produtos, serviços, processo e tecnologia, como é o caso, por exemplo, de uma empresa brasileira que muito nos orgulha, que é a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Há organizações de serviços profissionais que perseguem estratégias, mais ou menos um misto dessas duas. E há pequenas organizações cuja estratégia é basicamente aquela que está na cabeça do empreendedor, do visionário, e ela não é declarada. Então, é importante entender que estratégia caminha e paira por aí. Ok. Mas assim, aquele que está só na cabeça também é uma organização. Sim, é não só uma organização, como ele tem uma estratégia. A diferença é que a estratégia não está formalizada, não está documentada. Está na cabeça dele e ela vai acontecendo ao longo da caminhada. Ele permite não só que haja mais ou menos uma ideia sobre qual caminho seguir, mas em que cenários e acontecimentos venham a moldar o pensamento estratégico dele. Ok. O senhor colocou um outro ponto, que são as pessoas. Organizações têm que ter pessoas envolvidas? Olha, o que me preocupa nessa discussão organizações e pessoas, essa para mim é a segunda parte que compõe uma organização. Falamos primeiro da estratégia. A segunda parte é entender partes, componentes e pessoas. Bom, se eu tenho uma estratégia, como é que uma organização é desenhada? E eu queria aqui banir a ideia de organograma. Depois eu vou falar um pouco disso, as pessoas tendem a associar estrutura e partes componentes unicamente ao organograma. O que eu quero discutir é como é que uma organização funciona. Então, nesse sentido, organizações não são só pessoas, são pessoas também, pessoas são partes fundamentais, mas é preciso entender que a organização precisa de processo, de infraestrutura, tecnologia, etc. Okay. E lembrar que ao tentar desenhar ou estruturar uma organização, eu preciso pensar o seguinte: quais são as partes componentes? Primeiro, eu tenho uma cúpula estratégica, ela tem um tamanho, tem um dimensionamento. Ela vai diferir, por exemplo, lá do pequeno empreendimento ou de uma organização com 3.000 funcionários. Depois eu tenho um nível intermediário, eu tenho uma média gerência. Qual o tamanho dessa média gerência? E depois eu tenho uma base operacional. Você pode observar que nessa discussão há um distanciamento entre cúpula estratégica e quem opera, dependendo do tamanho da organização. Essa organização também normalmente tem uma tecnoestrutura, são pessoas que vão planejar formalmente o trabalho de outros, e há também um que a gente chama de staff, que vão dar apoio a essa operação. Contabilidade, patrimônio, etc, etc, etc. Então, em linhas gerais, partes componentes, eu me refiro basicamente a essas questões. Ok. Mas você falou ali que toda organização tem uma estrutura. O que é essa estrutura? A estrutura muitas vezes parece um conceito abstrato, porque ele, na verdade, nós que estudamos ou que nos formamos em cursos de administração, passamos nesse momento por talvez uma fase de pouca maturidade para entender o quanto é importante a estrutura e fica algo muito abstrato. O que envolve a estrutura de uma organização? Ela envolve duas questões fundamentais e opostas, que são dividir o trabalho e depois coordenar essas atividades. Para esse negócio ficar um pouco mais claro, vamos pensar, por exemplo, num empreendimento pequeno para depois que a gente possa fazer as ampliações. Por exemplo, um restaurante de comida por quilo. Se você assumir a operação desse restaurante, você primeiro precisa definir uma estratégia, você vai definir as suas partes, componentes e as pessoas, e a primeira questão da estrutura é dividir o trabalho. Quem vai fazer o quê? Então um sujeito vai para o caixa, outro sujeito vai lavar prato, outro sujeito vai servir a mesa, o outro vai limpar a mesa. Então eu dividi o trabalho. Tá. Qual é o problema com a divisão do trabalho? Depois que eu dividi o trabalho, eu preciso coordenar essas atividades, eu preciso alinhá-las para que as coisas funcionem.
Eu sempre gosto de dar esse exemplo, que uma vez eu fui almoçar num desses restaurantes, muito famoso, até caro, e que, na verdade, na minha vez de pegar o prato para me servir, eu tive que aguardar 25 minutos, porque o responsável por lavar o prato e levá-lo até aquela posição simplesmente se esqueceu de fazer ou não fez. Ou seja, embora ele tenha dividido o trabalho corretamente, ele não conseguiu, então, criar mecanismos de coordenação para fazer essa organização funcionar. Isso é a cola que mantém a organização unida. Agora, nós pensamos num pequeno negócio, agora pensa numa organização multinacional com 2, 3, 4 mil funcionários, com portfólios diversificados e com atuação mundial, a complexidade que passa a ser dividir o trabalho e depois coordenar essas atividades para que a organização funcione. Ok. Mas como que a gente faz essa coordenação? Se eu dividir o trabalho, eu posso coordenar de várias formas. Por exemplo, uma forma de coordenar é o que a gente chama ajuste mútuo. É um bem bolado. Eu estou no mesmo nível operacional, no mesmo nível da estrutura que você, e nós fazemos aqui um bem bolado, um combinado sobre como vamos entregar o trabalho. Ajuste mútuo é uma forma. Outra forma que é muito comum nas organizações é a supervisão direta. Alguém é responsável pelo trabalho de outros. Por exemplo, gerentes se responsabilizam pelo trabalho de coordenadores. Um outro exemplo simples, fácil de entender, é o mestre de obras na construção civil. Ele é responsável pelo trabalho ali de uma série de pessoas, pedreiros, bombeiros, eletricistas. Quando eu passo a pensar em organizações mais profissionais, eu posso pensar em coordenar as atividades da divisão do trabalho por padronização. Na indústria, por exemplo, pelo output. Eu quero que uma peça, um parafuso, saia dentro daquelas especificações. No caso de serviços mais profissionais, eu posso padronizar por tipos de conhecimento. A gente sempre espera que um médico, o cirurgião e o anestesista tenham esses mecanismos de coordenação alinhados, e deles é através do conhecimento. O cirurgião e o médico respondem a procedimentos automatizados uns dos outros. Ok. Lá atrás o senhor falou que não gosta de organogramas, não queria falar nisso, que mais para frente falaria. Assim, o porquê, qual é o problema do organograma? Não é que eu não gosto de organograma. O que me incomoda, e é preciso chamar a atenção, é que o organograma, na verdade, ele diz unicamente, e até de uma forma grosseira, sobre a divisão do trabalho, né? E também ele é muito útil para que as pessoas se localizem dentro da organização. Onde é que eu estou nessa organização? E quais são as relações que eu tenho para cima, para baixo e para os lados? Agora, o que eu acho importante discutir sobre design é que o design vai além do organograma, porque ele explica os mecanismos de funcionamento de uma organização. Então, na verdade, além de responder o que é uma organização, é importante que os gestores entendam como é que essa organização funciona, quais são os mecanismos de funcionamento e como é que eu mantenho essa estrutura coesa para perseguir aquela estratégia. Ok. Professor, aí teve um outro ponto que o senhor colocou, que foram os elementos de contexto. Assim, o que é isso? Como que explica isso? Dentro da estrutura de contexto, tem 3 elementos importantes. Primeiro, idade e tamanho. Depois, poder, que é uma discussão muito legal dentro de teoria organizacional. E depois a discussão sobre o ambiente. Por idade e tamanho, só para ser sucinto e breve, é importante lembrar o seguinte: quanto maior uma organização, mais formalizada é a sua estrutura. Mais formalizadas são suas normas e procedimentos. E, normalmente, quanto mais velha é uma organização, como a gente, que a organização envelhece, ela também passa a se tornar um pouco mais conservadora, mais rígida em suas decisões. O grau de intrusão dela e de inovação tende, na verdade, a ser um pouco mais conservador. Quando eu penso em relações de poder, para dar um exemplo, normalmente uma multinacional, uma organização que tenha capital aberto, quando ela tem lá os seus shareholders, por exemplo, fragmentados, que não se entendem, essa fragmentação do poder externo tende a gerar dentro da organização uma colisão interna fragmentada, politizada também. E por fim, é importante definir a relação que a organização tem com o ambiente. Qual que é o grau de intrusão de uma organização no ambiente externo? É ativo? É intenso? Ou ele é passivo? O que seria passivo? Passivo, eu sei que o ambiente está ali e eu simplesmente espero as coisas acontecerem. Tem gente hoje falando, por exemplo, esse negócio de mídias sociais e de web 2.0, isso não vai impactar a minha organização. Então o cara senta e espera as coisas acontecerem, uma postura passiva. E há organizações que não, que elas ativamente prospectam o ambiente externo em busca de informações, de tendências, de sinais, para se manterem mais competitivas. E aí que eu acho que as pessoas começam a entender que a teoria organizacional, que não há nada mais prático que uma boa teoria,
É sempre bom a gente lembrar que essa teoria que fala sobre ambiente é uma das últimas teorias da administração chamada teoria contingencial. E que ela diz exatamente isso, que o que decorre, o que acontece nas organizações vem de fora, vem de seus ambientes. Por isso que é importante olhar para essa variável ambiental. Ok. Mas assim, não tem como a gente definir o que é o certo e o errado, né? A organização só precisa definir se ela quer ser passiva, ser resistente ao ambiente ou não. Se ativa, passiva, ela vai definir a forma como ela vai lidar com o ambiente externo. Sim. Isso pode ter um alto grau de intrusão, baixo grau de intrusão. Por exemplo, a Apple, por exemplo, com seus novos produtos. O grau de intrusão no ambiente, de interlocução com os vários atores, dentre os quais os clientes, é muito grande. Ou seja, ela entende que para competir é necessário prospectar e monitorar esse ambiente de uma forma mais constante, mais agressiva. Ok. E por que falamos em modelos organizacionais? Está relacionado a isso, essa forma da organização se comportar? Como é que é isso? Modelos organizacionais é um termo da moda nos últimos 5, 7 anos. Todo executivo fala o meu modelo organizacional. Por que as pessoas estão falando de modelos organizacionais? Pelo seguinte, se a gente for observar o que tem acontecido aí no cenário histórico, sociológico, político, econômico, na última década do século XX, no século XXI, a gente observa, fundamentalmente na última década do século XX, 90, um negócio chamado convergência de tecnologias de informação e comunicação. O que é isso? É a mudança de um paradigma econômico, técnico-econômico, industrial, no qual nascemos, muitos de nós fomos criados e trabalhamos, para a transição para um paradigma que nós chamamos de paradigma informacional. E o que causa, em linhas gerais, essa mudança? São as chamadas tecnologias de informação e comunicação, que é a convergência entre o quê? Entre 3 tecnologias fundamentais. Eletroeletrônica, microeletrônica, redes e tecnologia de informação. Ou seja, com essa convergência e o surgimento dessa estrutura, qualquer pessoa comum hoje, com um computador, um smartphone e acesso à internet, o que ele pode fazer? Ele tem ferramentas para buscar informações lá no ambiente virtual, trazer, editar, manipular e disseminar. E prova disso é que a gente vem observando aí episódios muito engraçados na internet, como, por exemplo, aquele caso da United Breaks Guitars, por exemplo. Sim, sim. Né? É um fato interessante que um consumidor insatisfeito tinha ferramenta para fazer isso acontecer. O que essas tecnologias trouxeram para a nossa vida? Bom, é um negócio chamado explosão da produção informacional. A produção de informação no mundo é algo sem precedentes hoje. Para que você tenha uma ideia, a edição de hoje do jornal New York Times contém mais informações factuais do que todas as informações das quais dispunham os leitores do século XV. Um outro exemplo, uma outra forma de ver isso é aquelas pessoas que conheceram uma banca de revistas há 20 anos atrás. Você tinha pouquíssimos títulos. Se você entrar hoje numa banca de revistas, você observa ali ao vivo a explosão dessa produção de informação. Revista de tricô e crochê, revista para tocar bateria, para tocar guitarra, para cuidar de samambaia, etc. Você até se perde em tanta informação. E houve uma promessa, muitos acreditaram, que essa tecnologia da informação seria libertadora, que nós trabalharíamos menos. A maior parte dos executivos que eu converso tem a impressão contrária. A gente trabalha mais, talvez porque essas tecnologias tenham destruído uma barreira que para nós antigamente era natural, que era a barreira entre a sua casa e o seu trabalho. E como lidar com esse monte de informação? Bom, com cuidado. Primeiro, porque mais informação não significa que você tenha conhecimento disponível na sua organização. Eu posso ter informação à vontade, mas não necessariamente eu consigo usar essa informação para gerar conhecimento. E o que acontece? A gente já aprendeu pela cognição, pelas teorias cognitivas, pela ciência cognitiva, que o cérebro humano é péssimo para armazenar informações. Há limites cognitivos para armazenamento de informações. E é uma forma, então, de resolver essa explosão da produção de informação, esse oceano de informações que a gente se defronta no dia a dia, é em criar modelos, esquemas, taxonomias, classificações, que são representações da realidade. Então a organização olha para fora, tenta compreender o ambiente e traduzir essa complexidade do ambiente em um modelo sobre o qual ela possa funcionar e que as pessoas possam entender os seus papéis na organização. E é isso que trata a gestão do conhecimento?
Não, na verdade, quando a gente fala de gestão do conhecimento, eu até acho hoje um termo muito impróprio, porque ele foi muito confundido com gestão da informação ou com tecnologia da informação. Olha, gestão do conhecimento, vamos comprar ferramentas. Na verdade, houve uma série de equívocos sobre esse tema do ponto de vista da teoria organizacional. O que nós discutimos, no fundo, é que muitas organizações, e nós na Fundação somos convidados a pesquisar ou a participar de intervenções ou ajudar organizações, o que elas querem é construir modelos organizacionais baseados no conhecimento. Recentemente auxiliamos a Embrapa a pensar sobre uma modelagem baseada no conhecimento. Essa ideia de modelos baseados no conhecimento, na verdade, surge em uma discussão dentro da economia chamada teoria da firma. Muitos já ouviram falar, mas para tentar explicar um pouquinho o que é, a teoria da firma tenta discutir o seguinte: qual que é a fonte de vantagem competitiva da firma? O que dá à firma um atributo único, distintivo? Então há uma corrente de autores que falam, olha, o que dá a vantagem competitiva são os recursos. Há outros que falam que são as competências essenciais. Nesse tema foi muito falado, competências essenciais. E é um grupo mais crescente de autores que acha que, na verdade, a fonte de vantagem competitiva é o conhecimento. Por isso, então, que eu não posso dizer que exista uma teoria da firma baseada no conhecimento, mas há tentativas muito interessantes de se pensar nesses modelos organizacionais baseados no conhecimento. E associando conhecimento, modelos organizacionais e o que nós discutimos anteriormente sobre organizações, o que a gente tem observado é que os bons modelos organizacionais baseados no conhecimento têm, genericamente, 4 pilares de sustentação. Então, primeiro, se eu acredito que a minha organização, a fonte de vantagem competitiva é o conhecimento, e aqui fazendo um recorte epistemológico, está na mente das pessoas, qual que é a minha estratégia para o conhecimento? Eu tenho que formular uma estratégia. Tá. Segunda questão importante, como é que eu implemento essa estratégia? Nós somos excelentes formuladores de estratégia no Brasil, mas a implementação a gente precisa realmente colocar um pouco mais de luz nesse negócio. Depois, se eu tenho uma estratégia, se eu me preocupo com as condições de implementação, o terceiro pilar é levar essa estratégia para ação. Eu preciso operacionalizar a estratégia, eu preciso fazer ela funcionar. Sim. E um quarto pilar, de forma genérica, é que resultados eu espero dessa modelagem. E eu posso pensar em resultados tangíveis, intangíveis, etc. Ok. Professor, então, queria que a gente explorasse um pouquinho melhor esses pilares que o senhor colocou. O primeiro que o senhor colocou foi de estratégia, né? Estratégia baseada em conhecimento. O que é isso? Bom, a organização deve definir aqui qual é a estratégia em relação ao conhecimento que ela tem. Por exemplo, eu posso ter genericamente, desdobrar essa estratégia em 3 componentes. Eu estou preocupado em gerar conhecimento. Depois que eu gerei esse conhecimento, eu preciso coordená-lo e codificá-lo, e depois eu preciso transferi-lo. Como é que eu posso gerar conhecimento numa organização? Contratando indivíduos competentes, comprando outras organizações pelo estoque de conhecimento que elas têm, usando o que eu chamo de recursos dirigidos. O que é isso? Eu vou dirigir recursos para unidades dentro da organização, cujo objetivo principal é gerar novo conhecimento e inovar, como centros de pesquisa, laboratórios, bibliotecas corporativas, universidades corporativas, etc. Há outras formas de se gerar conhecimento. Depois que eu gerei, eu tenho uma preocupação. Como é que eu vou coordenar e codificar esse conhecimento que eu gerei na estratégia? Eu tenho um pequeno problema. Se o conhecimento ele é explicitável, eu posso colocá-lo na forma de código, eu até igualo isso à informação, eu codifico, coloco na forma de código, computador, jornal, documento, relatório. Agora, se o conhecimento é tácito, tácito significa não articulável por palavras, eu tenho um problema que eu não consigo codificar esse conhecimento. E a forma, então, de dar permanência para ele na organização é pela coordenação. É simplesmente ter algum mecanismo para localizar indivíduos que detêm esse tipo de conhecimento. E depois eu preciso de estratégias de transferência de conhecimento. Como é que eu vou transferir esse conhecimento para a organização? Eu tenho aspectos formais de transferência, workshops, contratos, o que muitas organizações na área de inovação chamam de TIT, processos de transferência de tecnologia. Mas o que a gente observa normalmente é que as formas informais normalmente são as mais efetivas. Encontros casuais, jantares, por aí vai. E eu posso promover essas formas informais? Pode promover, só que isso estaria, na verdade, no nosso terceiro eixo de sustentação, que é a parte de operacionalização e instrumentalização. Ok. O segundo pilar, então, que o senhor colocou foi contexto de implementação. O senhor falou isso, né? O que é isso?
uma discussão muito importante e que domina hoje a agenda dos executivos. Eu formulei a estratégia, tá? Eu preciso implementá-la, eu preciso criar condições para implementá-la, para levá-la à ação. O objetivo da estratégia é operacionalizá-la. E durante a implementação, a execução da estratégia, eu posso ter N elementos que podem ou facilitar ou dificultar a implementação dessa estratégia. Esses elementos podem estar entre vários. Por exemplo, eu tenho que encarar questões sociocomportamentais da organização, mudar comportamento. Se a minha estratégia de inovação e criação de conhecimento, e eu tenho uma organização onde as pessoas não toleram erros honestos, onde as pessoas acham que ler e conversar não é trabalhar, vai ficar difícil implementar. Então, como é que eu posso operacionalizar a mudança nessas questões sociocomportamentais? Outra coisa, eu posso ter processos não alinhados dentre as competências da organização. A turma lança um novo produto, o marketing faz muito bem, a área de finanças tem um bom planejamento financeiro para lançar aquele produto, mas a turma da logística não consegue entregar e colocar na prateleira, tem processos desalinhados. Outra coisa, quais são os mecanismos de controle e os indicadores para implementar essa estratégia? Eu estou medindo o que é mais importante ou eu estou medindo o que é mais fácil medir? Eu também tenho questões de informação e comunicação. Eu preciso comunicar essa estratégia. Muitas vezes ela não chega na parte, nos níveis mais baixos da organização. Então, se eu formulei a estratégia, agora eu tenho que me preocupar o seguinte: como é que eu vou implementar essa estratégia? E quais são os conjuntos de questões que eu tenho que atacar para me assegurar que eu vou conseguir, mais ou menos, implementar? Eu não acredito em implementação perfeita, mas é importante olhar o seguinte: olha, as questões sociocomportamentais estão bem resolvidas? Os processos estão alinhados, eu tenho sistemas aí de controle para fazer isso, a parte da comunicação está bem feita, a estratégia está chegando lá embaixo, eu estou conseguindo ir para a linha de frente, porque essa criação de um contexto que capacite a implementação da estratégia, metaforicamente é como uma ponte, é a ponte que eu vou usar para conectar a estratégia à ação. Ok. E aí foi o que o senhor falou lá atrás sobre a operacionalização, né? Na hora que eu te perguntei se a organização pode criar mecanismos de conversas informais, né? Como fazer isso? Como você acha que é o mais recomendado operacionalizar essa estratégia? Então, tentando dar um mínimo de... Tentando pensar assim, transversalmente, a estratégia, o contexto de implementação. Bom, agora eu estou na parte da ação. Meu objetivo é levar a estratégia à ação, criando um contexto interessante. Bom, aqui eu chamo isso de operacionalização da estratégia. Eu preciso instrumentalizar os participantes da organização para que isso aconteça. Muito bem. O que a gente tem observado é que nesses modelos organizacionais baseados no conhecimento, várias práticas de gestão e ferramentas de tecnologia de informação são disponibilizadas, entendendo que as tecnologias não são um fim em si próprio, apenas um meio para. E que práticas interessantes temos observados aí nas nossas pesquisas em Centro de Tecnologia Canavieira, PricewaterhouseCoopers, Siemens do Brasil, Votorantim e tantas outras. Essas organizações desenvolveram sistemas para acompanhar aposentadorias, porque o conhecimento normalmente se perde quando alguém vai embora, bancos de ideias e sugestões para alimentar um pipeline de inovação, repositórios de melhores práticas, comunidades de compartilhamento, e até o uso de mídias sociais para alavancar o próprio negócio. Então é preciso instrumentalizar a organização para que ela possa efetivamente operar. Você colocou como último pilar, que é o pilar do resultado, né? O que é que eu vou ter de resultado? Quais resultados eu almejar? Pois é, o quarto pilar é que, na verdade, todo gestor tem que se preocupar não só em formular a estratégia, em implementá-la, em operacionalizá-la, colocá-la em ação, como eu falei, mas eu preciso pensar também o seguinte: que resultados eu espero de uma modelagem ou de uma estratégia? Então, esses resultados eu poderia dividi-los entre resultados tangíveis e resultados intangíveis. Os tangíveis são os tradicionais que a gente espera: aumento de receita, ampliação de portfólio, etc. Mas há também uma questão da avaliação de resultados intangíveis. Tem a ver com a marca, com a reputação, com a confiança, com a tecnologia gerada e algumas outras questões. O problema que eu vejo principal aqui é que a maior parte dos gestores querem tratar da mensuração de ativos intangíveis da mesma forma que eles tratam os ativos tangíveis da organização. Eles criam métricas, são indicadores quantitativos. E ainda é controverso e polêmico pensar em métricas para ativos intangíveis. Há artigos aí discutindo, por exemplo,
uma caixa de ferramentas para a gestão de ativos intangíveis. Eu me lembro que um artigo que saiu no European Journal of Management que dizia, olha, tem 4 ferramentas para fazer isso. BSC, que é o Balance Scorecard, o EVA, que é o Valor Econômico Agregado, o outro era o que eles chamavam de Contabilidade e Recursos Humanos, e o outro era o Capital Intelectual. Eu acho que ainda essas ferramentas não são absolutamente, totalmente efetivas. Eu acho que para lidar com ativos intangíveis é preciso sair um pouco da ideia de measurement, do inglês, para assessment, que seria avaliação. Okay. Com isso, então, tem um pano de fundo para entender uma modelagem. Professor, falamos de muitos conceitos aqui, né? O senhor acha que os executivos estão preparados para tudo isso? Eles têm esse conhecimento todo, né? Que eles têm que conhecer, esse executivo de hoje, ele tem que conhecer tudo isso que o senhor falou aqui? É uma impossibilidade querer conhecer tudo. O que a gente pode pensar é que eu posso desenvolver executivos para esse tipo de questões. Nesse sentido, aqui na Fundação Dom Cabral, nós temos vários programas de desenvolvimento de executivos, e eu destaco, por exemplo, o PDE, que é o Programa de Desenvolvimento de Executivos, que tem essa preocupação. É um programa de formação onde ele é estruturado em um eixo macro, onde o participante, então, é exposto a questões de estratégia, de economia, de tendências, de ambiente e de cultura. Ou seja, eu preciso ver a big picture, né? Preciso ter a visão do todo. Em um segundo momento também, ele vai ser exposto a questões num eixo mais micro, de competências gerenciais, como finanças, pessoas, marketing, etc. Mas é preciso conectar esses dois mundos. Ou seja, eu preciso dizer para esse sujeito que está aqui embaixo, dentro de uma caixinha, marketing, pessoas, etc., que existe um eixo macro e que é preciso conectar esses dois deles para a organização operar. Uma forma muito interessante utilizada dentro do PDE para fazer isso é o que nós chamamos de projeto aplicativo. O que é o projeto? O projeto aplicativo, na verdade, é uma forma de conectar o eixo macro às questões fundamentais que esse gestor tem no seu dia a dia para produzir resultados, aliás, acelerando o tempo de entrega de resultados para a organização. Ok. Professor, o senhor falou desse programa. Quem é esse executivo que vai fazer esse programa e que é o que precisa ter todo esse conhecimento que o senhor falou? Especificamente o PDE, nós falamos de um perfil mais sênior, alguém que está assessorando ou conectado à alta administração e que também vem sendo preparado, está sendo preparado para assumir outros postos na organização. Ok, professor. Para a gente finalizar, queria que o senhor falasse para esse gestor que está nos assistindo quais são as competências necessárias para ele no século XXI. Olha, essa pergunta é uma pergunta complexa, multifacetada, mas se eu puder encerrar dizendo alguma coisa que realmente eu acho importante, eu acho que o executivo no século XXI, que percebe um ambiente cada vez mais complexo, mais dinâmico, eu entendo que não é com simplificação que esse executivo vai resolver o problema. Eu acho que é com síntese. E o que eu quero dizer de síntese é que é fundamental que ele construa um repertório teórico um pouco mais ampliado e participe de um programa onde ele possa trocar experiências com outros executivos que vêm de outras indústrias, para que ele tenha a capacidade de enfrentar criticamente as questões do dia a dia. E aprender para sempre. E aprender não é unicamente na escola. A escola é um locus de aprendizado, mas não é o único. Eu aprendo também com outras pessoas, com outros executivos, com meus pares, lendo e de várias outras maneiras. Ok. Muito obrigada pela sua participação, professor. Obrigado pelo convite. A você que esteve conosco, muito obrigada pela sua participação. Para mais informações sobre o programa PDE, acesse www.fdc.org.br ou ligue para esses telefones que aparecem em sua tela. Até a próxima!